Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. E juntos conversaremos com vocês sobre direito, política, atualidades. E, primeiramente, João, um feliz 2023 para nós. Um feliz 2023 para nós e para quem nos está a ver neste momento, porque de facto é o primeiro do ano. Tivemos aqui uns percalços que impediram que gravássemos antes, mas este de facto é o primeiro do ano. Até tem direito a novo grafismo que foi apresentado hoje. A nossa capa mudou e penso que melhorou bastante, de facto. E agora vamos tentar inovar neste formato com convidados, com outro tipo de abordagens para que o novo ano tenha, de facto, novidades e haja uma mudança que torne o formato mais apelativo para todos que nos veem e ouvem. Eu gostava primeiro de te desejar rápida recuperação em relação ao que tem apoquentado ultimamente relativamente e deu a nossa gravação, mas agora penso que já estás ok. E queria já começar pelo tema da semana aqui em Portugal relativamente ao Brasil, que foi a tomada de posse do novo presidente, o Lula da Silva. Eu gostava de te perguntar a tua opinião relativamente a um dos factos, porque houve vários, mas como não podemos falar de todos, eu destacaria aquele facto que mais me impressionou, que foi a subida ao Planalto, ao Palácio, com aquela diversidade que, no fundo, pretendia expor a unidade do Brasil no meio de tanta gente diferente. Aquilo achas que foi uma mera estratégia de marketing, ou que resultou bem, obviamente, porque é uma fotografia excepcional, ou tu achas que aquilo é um real intuito da governação que possa ser verificável nos próximos tempos? João, é interessante observar o seguinte: antes de chegarmos a esta cena que apresentaste, é preciso observar o seguinte: os dias que antecederam a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram dias, para variar, um tanto tenebrosos. Tenebrosos porque dia sim, dia não, todos, a grande maioria das pessoas recebiam uma, uma, uma quantidade muito grande de mensagens dando conta de possível golpe, dando conta de que o então presidente, agora ex-Jair Bolsonaro, não entregaria a faixa para o Lula, como de fato não entregou a faixa presidencial, que iria evadir-se do país para os Estados Unidos, que antes disso ele iria emitir um decreto passando os poderes para fulano, para Beltrano, enfim, tentativas de instabilidade, o que foi bastante complicado por aqui. Mas o fato é que os dias se passaram e nada ocorreu, à exceção da viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos e a certeza de que ele não entregaria, não passaria a faixa presidencial ao Lula. Dito isto, havia a necessidade de se criar um ambiente evidenciando primeiro, a imagem do Brasil a partir de agora. Dois, deixando muito claro que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva é um governo para todos, sem exceção, e de forma bastante meticulosa e inteligente, né, de talvez uma jogada de marketing, sim, né, isso eu tenho quase certeza, ele mostrou que há, neste momento, unidade na diversidade. Então, ele buscou todos os perfis que apresentam ou apresentaram fragilidade ao longo dos últimos 4 anos, colocaram todas as pessoas juntas para, com ele,
subir a rampa, dizendo que este governo é um governo efetivamente do povo, pelo povo e para o povo. Ponto. É óbvio, né, que eu não posso ser ingênuo, e destaco, sim, há uma forte carga mercadológica, marketing, de apresentar essa imagem para a nação brasileira e para o mundo, e, de outro lado, é bem o perfil deste presidente novo tomar algumas medidas nesse sentido, que são, abre aspas, populistas, fecha aspas. Mas achas que, por exemplo, há uma coisa que sensibiliza alguma parte da população europeia, que é a questão da destruição que foi feita na floresta amazónica. O facto de ter um índio com ele na tomada de posse, achas que é um real intuito de preservação ambiental ou achas que é uma jogada unicamente? Um pouco dos dois, João, um pouco dos dois. É para chamar a atenção realmente do mundo, não só da Europa, para os problemas que ficaram escancarados na Amazônia, né? E, de outro lado, é uma jogada de marketing, sim, para, de alguma maneira, sensibilizar a todos que nos últimos 4 anos deixaram de participar do Fundo da Amazônia e etc., para que voltem a participar e colaborar com a preservação da floresta. Esperemos que de facto seja uma mudança significativa e que traga boas novas em matéria ambiental, porque de facto as imagens de destruição que se viram da Amazónia e que passaram aqui em Portugal, por exemplo, eram até, acho eu, pelo menos para mim foram chocantes e causam alguma perplexidade como é que se pode impor um grau de destruição tão grande a uma floresta que é o pulmão do mundo, mas pronto. João, permita-me uma parte. Perceba que, seja este governo atual, Lula, ou o anterior, Jair Bolsonaro, ou os anteriores, em todos eles, tenha certeza de que sempre houve destruição da floresta, em menor ou maior grau. E, ao mesmo tempo, de forma, como posso, em menor ou menor grau, de forma violenta, de forma complicada. A questão é que nem sempre isso chegava à mídia, à imprensa. E essa destruição da floresta é para uma exploração da madeira que acaba indo para os principais destinos do mundo. Estados Unidos, Japão, a própria Europa, os países europeus consomem as madeiras da floresta amazônica, tá? Em que pese haja uma série de regramentos europeus que digam o contrário, da mesma forma nos Estados Unidos, no Japão e em outros países, mas se há exploração da floresta, há consumo dessa madeira, porque não é simplesmente queimado para nada. E essa é uma preocupação maior que eu tenho no que concerne aí o direito ambiental e a própria preservação do meio ambiente. Sim, no fundo, infelizmente, é uma situação que é recorrente em vários sítios, até em Portugal. Nós sabemos perfeitamente que os fogos florestais no verão são provocados por alguém que quer vender a madeira, obviamente, e nós sabemos que muitas, para além de haver pessoas claramente que têm distúrbios mentais, há outros que nós sabemos que têm um intuito comercial, claro que sim. Pois. E isso é igual em todo lado, o Brasil não é exceção, claro. Infelizmente não é exceção, deveria ser, ou poderia ser, mas não é. Pois. Pronto, eu acho que é relevante, de facto, independentemente do marketing, tentar passar uma imagem de união na diversidade existente no Brasil. Ainda por cima tivemos dois eventos que apelam muito à nacionalidade, ao patriotismo, que foi a tomada de posse e o falecimento do Pelé, não é? Que era uma das maiores figuras do futebol brasileiro, portanto,
são dois apelos muito fortes ao patriotismo brasileiro. Esperemos que possam ser aproveitados para no futuro transmitir uma unidade diferente ao país. Eu brinco que o Pelé deixou de ser o rei do futebol e, com o seu falecimento, tornou-se um dos deuses do futebol. Eu não o vi jogar, por óbvio, mas ele era uma figura, enquanto atleta, única em todo mundo. Ponto. E realmente houve um apelo bastante grande desse momento, né? Troca de um governo que tem um perfil para outro que tem um perfil completamente distinto, e no meio do caminho ocorre o falecimento do principal jogador de futebol aí do século XX. É isso. Sim. Tricampeão do mundo, não é? Que O único dificilmente tricampeão do mundo. Né? Dificilmente haverá outro que consiga tal feito. Aliás, o Mbappé poderá conseguir, não é? Esteve perto já do segundo com a idade que tem. Vamos lá ver o que é que acontece no futuro. Pois, realmente. Eu torço pelo Mbappé. Eu gosto desse menino. Sim. Relativamente ao próximo tema, eu, caso concordes, gostaria de falar sobre a questão dos advogados brasileiros em Portugal, que tem levantado alguma polémica em Portugal, e queria, antes de falar sobre a minha perspectiva do assunto, queria saber como é que no Brasil esta situação é vista. João, nós temos a seguinte situação de forma bastante objetiva. As ordens do Brasil e de Portugal firmaram anos atrás um acordo de cooperação, um acordo de amizade, em que houve a permissão de inscrição nos quadros da advocacia portuguesa por advogados brasileiros e de portugueses na advocacia brasileira. Numa análise superficial do assunto, isso pareceu bastante interessante, porque demonstrou, evidenciou um grau de confiança bastante apurado entre as duas ordens. Mas, pensando de forma pragmática, o tratado, esse acordo de cooperação, ele é bastante superficial, não houve uma regulamentação, ou seja, um novo tratado para esmiuçar as regras do jogo, em que pese para este que faz o comentário, as regras estejam bastante claras. Quais sejam? No minuto que eu, advogado brasileiro, inscrevo-me na ordem dos advogados em Portugal, passo a ter direitos, por óbvio, e obrigações para atuar como advogado. E a primeira obrigação, João, que salta-me aos olhos, e eu sempre digo isso aos meus alunos e colegas de meu escritório, é o conhecimento das regras deontológicas, a importância de se conhecer as regras deontológicas para que haja uma efetiva atuação ética. Isso é a regra primordial. Mas não basta apenas o conhecimento das regras deontológicas. Por quê? Porque é preciso conhecimento do direito formal, portanto, processo, e do direito material, direito civil, direito penal, direito do trabalho e tantos outros, para que seja possível uma atuação efetiva no outro país. Perceba, João, que eu não busco a inscrição em outro país se eu não tiver um objetivo claro de atuação ou de possibilidade de atuação. Mas, para isso, é preciso que o advogado crie um plano de estruturação para que possa efetivamente atuar. O que chama-me muito a atenção é que, nos últimos anos, nós tivemos um número bastante grande de inscrições de advogados brasileiros em Portugal. Você pode me corrigir, mas eu tenho visto isso com os números daqui, né? Colegas dizendo, eu me inscrevi em Portugal. Parabéns! E vais atuar em Portugal? Não, eu apenas fiz a inscrição para ter a carteira da ordem em Portugal. Pois, ok. Mas
Deixa-me perguntar-te, mas ainda continua a ser apresentado como Eldorado? Sim, João. Continua, e neste momento, por conta da troca de governo, Portugal segue sendo como uma possível tábua de salvação. Eu penso que nós temos que, quer em Portugal, quer no Brasil, nós temos que encarar esta questão como uma questão que tem que ser abordada e não podemos continuar a olhar para o lado como se ela não existisse, que é o que às vezes eu vejo à minha volta. A questão existe, é um tema que tem que ser abordado e que tem que ser enfrentado. Enquanto não há a tal alteração, se é que um dia vai haver ao tratado que permita outro tipo de atuação, acho que neste momento é muito importante salientar, por um lado, a necessidade, e volto a repetir, de quem vem para Portugal conhecer minimamente o sistema jurídico português e não advogar sem esse conhecimento mínimo, porque de facto, sem esse conhecimento mínimo, naturalmente surgem erros, surgem questões mal resolvidas, é um péssimo serviço à advocacia em geral e prejudica todos nós em Portugal, não só os advogados brasileiros, e cria naturalmente movimentos que eu não gosto de ver, e acho que nenhum de nós gostará de ver, que é xenofobias de parte a parte dos brasileiros em relação aos portugueses e dos portugueses em relação aos brasileiros. Eu tenho sempre defendido, como sabes, enquanto Presidente do Conselho, uma união entre as diversas partes da advocacia. Naturalmente, sou contra qualquer ataque xenófobo, quer dos portugueses em relação aos brasileiros, quer dos brasileiros em relação aos portugueses. Portanto, temos que nos entender e, principalmente, quem entra no mercado e mesmo quem já está, tem que perceber que há normas deontológicas, que há necessidades de conhecimentos específicos para atuar em Portugal e as pessoas têm que perceber que o conhecimento do sistema jurídico português é essencial para advogar em Portugal. Por outro lado, o que eu noto é que na atuação de alguns advogados brasileiros em Portugal, até por força da falta de integração que existe, porque eles não vêm e não se formam, não têm conhecimentos prévios do sistema antes de entrar no mercado, o que eu noto é que há muitas falhas que me são reportadas por colegas, por juízes, por magistrados do Ministério Público, de falhas processuais, prazos que são ultrapassados, falhas deontológicas no tratamento com colegas, com clientes e com magistrados também. E isso porque não conhecem os costumes da região em Portugal, não conhecem as normas que regem a profissão em Portugal e por isso revelam um grande desconhecimento que naturalmente, por vezes, cria aquele epíteto que é estes advogados brasileiros não percebem nada do que estão a fazer e vêm para aqui dar mau nome à classe. Eu acho que isto é perigoso para a classe e para os advogados brasileiros. Portanto, o apelo que eu deixo e que sempre deixei foi: não advoguem em Portugal sem conhecimento do que estão a fazer, porque é perigoso, prejudica-vos a vocês e prejudica a advocacia portuguesa e, naturalmente, prejudica o cidadão que recorre aos serviços de alguém que não está preparado para os prestar. E depois, por outro lado, o que se nota e o que se assiste, por força também das diferenças, é que há muitas violações do Estatuto da Ordem dos Advogados em matéria deontológica que configuram verdadeiras práticas que constituem infração disciplinar. Basta abrir as redes sociais e ver o que alguns advogados brasileiros e mesmo portugueses também já vão fazendo, em reação ou não, não sei. Há muitas situações que são muito frequentes de violação do Estatuto, quer em matéria de publicidade, quer de outros deveres deontológicos, e é isso que me preocupa, que é: conheçam a deontologia antes de atuarem também em Portugal, porque muitas das vezes, eu já assisti, há colegas brasileiros que desconhecem o Estatuto e que muitas das vezes têm atitudes porque desconhecem, não porque queiram violar o Estatuto. E é muito importante que as pessoas percebam onde estão e as normas que regem a atuação em Portugal. E isso, para mim, é o principal apelo que nós temos que fazer, que é preciso ser advogado e é preciso ter responsabilidade no exercício da advocacia. E isso consegue-se com
uma advocacia em Portugal conhecendo o sistema jurídico português e não atuando só porque sim, chegando cá e começando a atuar. E isso é perigoso para os advogados brasileiros e para a advocacia em geral, porque cria uma má imagem que, infelizmente, já existe em relação à advocacia, e com a entrada de alguns profissionais que, infelizmente, dão bom nome a outros advogados brasileiros que, felizmente, são muitos e creio que são a maioria, se preparam para o exercício em Portugal. Todos são prejudicados por isto. João, o que relataste parece-me bastante grave, grave porque nós temos dois problemas que devem ser enfrentados, tanto daqui do Brasil quanto daí em Portugal. O primeiro problema é com relação à atuação do advogado brasileiro em Portugal e, por óbvio, a via de mão dupla do português no Brasil, mas não me parece ter um relato sequer de advogados portugueses que tenham atuado aqui e, uma vez feito isso, tenham causado algum tipo de problema ou transtorno, como esses que você tem descrito já há algum tempo, para mim, não só nos diálogos luso-atlânticos. O segundo problema, e este também é gravíssimo, é a questão da xenofobia, porque uma atuação pueril do colega advogado que se inscreve na outra ordem, uma atuação superficial, descompromissada com o regramento ético e jurídico que rege o sistema jurídico do país onde ele se inscreve, conduz a uma reação negativa por parte do advogado autóctone, no sentido de que, por vezes, essa reação negativa pode beirar, sim, a xenofobia, como bem denunciaste. E aí mora um perigo bastante grande, porque de uma atuação profissional superficial, descompromissada, como já disse, descambar para a xenofobia por parte daquele que não admite esse tipo de atuação é bastante perigoso e assustador. Mas é fato que, de modo propositivo, como você tem sempre agido, é de suma importância nós evidenciarmos para aqueles que desejam advogar em Portugal, os colegas brasileiros, portanto, que o façam em respeito ao tratado existente entre as duas ordens, mas que o façam conhecendo, buscando conhecer as regras deontológicas e como atuar no sistema jurídico português. Parece simples, mas não é Não. tão simples, né, como se coloca a situação. Não, de todo. E penso que com este tema chegamos ao fim do nosso diálogos de hoje. E de facto, penso que são temas que deveriam levar todos a pensar um pouco. Ficamos a aguardar naturalmente sugestões que nos sejam feitas ou que nos queiram fazer de temas, e passo a palavra para tu terminares e encerrares aqui o nosso diálogos de hoje. Obrigado, João. Este nosso primeiro Diálogos Luso-Atlânticos de 2023 e repleto de mudanças, boas novas para este ano que se inicia. Nos aguardem, nos enviem sugestões e daqui, após termos enfrentado estas duas temáticas neste momento que saltam aos olhos de qualquer pessoa, eu encerro os Diálogos Luso-Atlânticos, deixando um grande abraço para ti, João, um feliz 2023 e que muitos outros diálogos venham neste ano. E tenho que registrar, porque eu tenho certeza que esse programa irá ao ar antes, uma excelente posse de sua reeleição, João, ao Conselho Regional de Lisboa. Um grande abraço.
Um abraço, Rui. Um abraço. Espera aí.